Glória a Deus, meus irmãos, eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos, estamos dando início ao nosso segundo podcast aqui no nosso canal FelipeCast e eu quero em nome de Jesus te saudar com a paz do Senhor Jesus, com um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Eu não sei que horas os irmãos estarão assistindo esse vídeo, mas hoje, meus irmãos, eu quero dizer que eu estou muito feliz, porque uma vez mais nós estamos aqui com um convidado para lá de especial, um grande amigo, meus irmãos, um homem que Deus colocou na nossa vida para fazer a diferença, não somente na nossa, mas também na vida de muita gente nesta geração. Amém, meus irmãos? Hoje nós estamos aqui com o pastor Peterson Paz. Amém, meus irmãos? Eu creio que a grande maioria já deve conhecer, mas para quem não conhece, eu gostaria de iniciar em nome de Jesus já dizendo que irmãos, alguém que carrega um testemunho tremendo, um testemunho impactante em nome de Jesus, e eu tenho certeza que hoje a tua vida vai ser edificada, a tua fé, meus irmãos, vai ser fortalecida através da história, da trajetória e do testemunho do pastor Peterson Paz. Meus irmãos, para quem não sabe, para a gente iniciar aqui, para os irmãos já se introduzir o testemunho, pastor Peterson Paz, para quem não sabe, ele é, meus irmãos, ex-traficante, ele é, meus irmãos, ex-criminoso, ex-detento, já puxou quanto tempo, pastor? 12 anos. 12 anos de cadeia, passou por várias penitenciárias, aí tem um grande testemunho, e vocês vão ver, meus irmãos, o que Deus fez na vida dele. Sofreu uma tentativa de homicídio, onde tomou 6 tiros, parou numa UTI, e Deus, ele foi lá, através, em nome de Jesus, do Espírito Santo, resgatou o pastor Peterson e fez uma grande obra, e hoje, para a honra e glória do Senhor, ele, em nome de Jesus, meus irmãos, foi levantado como um pastor e tem ganhado almas por onde passa, através do seu testemunho, e tem sido uma referência para muita gente. Amém? Se tu está chegando agora no nosso canal, meus irmãos, e ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Se tu estiver assistindo a introdução desse vídeo pelo Facebook, aqui em cima na descrição do vídeo vai estar aí o link do canal do YouTube. Clica lá para te assistir por completo, na íntegra, esta entrevista, esta conversa. Amém, meus irmãos? Então vai lá no YouTube, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, já comenta aí em nome de Jesus o que estiver achando, tá bem, meus irmãos? E eu tenho certeza, antes de passar para o pastor, que vale a pena, tá bom? Pegar um cafezinho, pegar uma pipoca, sentar na frente do teu celular, na frente da tua televisão, na frente do teu tablet, do teu computador e ficar conosco e assistir toda esta conversa. Vale a pena, meus irmãos, vai ser assim um conteúdo valioso, precioso, que vai edificar a tua fé. Para ti que talvez o homem disse que o teu filho não pode sair da droga, talvez disse que o teu filho não pode sair do crime, talvez olhou e disse, não, teu filho vai apodrecer numa cadeia, vai morrer nesta situação. Nós estamos aqui hoje com esse testemunho para mostrar que a última palavra sobre a minha, sobre a tua, sobre as nossas vidas não vem do homem, mas sim vem de Deus. Amém? Pastor Peterson Paz, eu quero lhe saudar nesta tarde com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Quero deixar aqui, diante de todos, externada a nossa gratidão. Muito obrigado de todo o meu coração, tá? Assim, com todo o meu ser diante de Deus. Só Deus sabe a gratidão que a gente fica do Senhor ter aceito esse convite, tá? Muito obrigado, Os irmãos aqui sabem o quanto a gente lhe admira, lhe acompanha, E aqui para o pessoal que não lhe conhece, ainda está chegando agora, já dá uma saudação e se apresente para o pessoal entender quem é o Peterson Paz. Amém, graças a Deus. É com muita alegria que a gente está aqui nessa tarde, Felipe? E agradecendo a Deus. E o convite que o Felipe fez para a gente estar aqui, um convite que tocou forte no meu coração, que é em meio a tantos da cidade, tantos pastores, Deus já tinha falado comigo o dia que estava colocando forro aqui, que eu ia vir aqui para falar um pouco de mim, um pouco do que Deus fez na minha vida. E eu vejo a minha chamada como a chamada do profeta Jeremias, sabe? Que não sabia nem falar, que era apenas uma criança. E quando Jesus me resgatou, eu nasci no bairro Vila Nova, me criei no bairro Vila Nova, onde todo mundo conheceu a minha vida lá. O meu pai era ferroviário da mestre linha da aviação ferra. Então era um homem que tinha condições financeiras para
me dar a melhor escola, o melhor calçado, a melhor roupa, a melhor mochila da escola. Mas, na verdade, desde criança eu nunca quis isso. Eu tinha amigos que iam para a escola com um saquinho de 5 kg de arroz. E eu ia com um saquinho de 5 kg de arroz. Eu não era diferente dos meus amigos, né? E assim foi. Tem um pouco estudo. Meu pai sempre me dava a melhor mochila, melhor borracha, melhor caderno. E pouco me incentivava a estudar. E até esse dia eu estava pensando assim, Felipe, se eu estudasse, quem seria eu? Pois é. Eu não seria hoje o pastor Peterson, ganhador de almas para Jesus. Deus tem um meio de trabalhar nas nossas vidas, de nos fortalecer. E ali no bairro Vila Nova, ali, né, e confesso, algumas mães dizem, quando os filhos se perdem, né, por causa das más companhias. Mas sinceramente, Felipe, de todos os meus amigos, a má companhia era eu. É verdade. Era eu a má companhia. E a minha mãe me aconselhava, tive uma criação boa do meu pai, da minha mãe, mas desde o ventre da minha mãe, eu tive a unção de liderança. Aonde eu chegava, eu era frente. Era líder. Era líder. Mas essa promessa desde o ventre da minha mãe era para mim ser líder espiritual, né? Para mim cuidar das pessoas, transmitir o que era bom, falar do céu, né? Sim. E eu tenho certeza que quando chegou nos 11, 12 anos, o inimigo entrou e disse, não, tu distorceu, tu vai ser líder. Mas vai ser líder de gangue, vai ser líder da biqueira, vai comandar outras coisas, mas não vai comandar aquilo que vai levar ao reino de Deus. E eu tenho certeza que o inimigo distorceu tudo, me seguiu, me levou para o mau caminho, para as drogas, para o tráfico, né? Saí de casa, como o Felipe falou, a gente tem pouco tempo aqui, né, Felipe? 1 hora. Saí de casa com 12 anos, andando de bicicleta, jogando bola, correndo, tirando pedra nos passarinhos e nadando e faz tudo que é coisa. E aí eu volto para casa com 29 anos e tetraplégico. Em que idade? 29 anos. Tá, assim, ó, só para o pessoal que está nos assistindo entender. Como que surgiu, assim, ó, como que surgiu, para quem não sabe, na época antiga, né, hoje em dia, trazendo para hoje em dia, o pessoal que é mais ligado no mundo, hoje em dia se chama FAQ, né? Se chama as FAQ, né? A gente não vai completar o termo aqui, porque pode até dar alguma restrição no vídeo, mas hoje em dia é FAQ, né? São as FAQ, FAQ A, FAQ B, enfim. Mas antigamente, aqui na nossa cidade, eram as gangues, eram chamadas de gangues, era gangue tal, dos bairros, né? Eu queria que o senhor explicasse para o pessoal entender assim, ó, como que surgiu no seu coração, assim, como que o inimigo conseguiu se infiltrar, seja na sua mente ou no seu coração, para colocar na sua mente, no seu entendimento, que o senhor seria um líder de uma gangue. Como que surgiu esse pensamento, esse sentimento? Para começar tudo isso, a gente acha que está em filme, que a gente não vai se machucar nunca, não vai se ferir nunca, nunca vai ser preso. A gente coloca isso na cabeça. E tudo começou, eu lembro até hoje, eu e um amigo meu tinha um canivete desse tamanho assim, ó, e nós tinha 12 anos, 11 anos, 12. E o tempo da União Operária, nós escondemos o canivete. E uns caras adultos roubaram o canivete, e nós vimos. Saímos atrás deles e pedimos um canivete. E pedimos. Quando chegou na praça de Getúlio Vargas, tinha uns adultos ali que moravam perto da nossa casa. Aí perguntaram para nós, o que deu? Não, pegaram nosso canivete. Pá. E ali deu todo... Sim, ele começou... E ali começou a formação mesmo. Começou a formação. A gente começou a se formar, fazer as coisas erradas e já querer mexer naquilo que não era da gente para ter uma arma boa, para ter proteção humana. Sim. Até eu sempre digo para as pessoas, antigamente, para mim ser livre, eu tinha que derrubar o sangue das pessoas. Hoje, Jesus derramou o sangue dele para mim ser livre. Glória a Deus. Não precisa a gente derrubar o sangue de ninguém para ser livre. Hoje as pessoas querem derrubar o sangue para ser livre. Se aprisionam
A prisão física, prisão mental, prisão espiritual. É uma algema invisível que aprisiona a gente, deixa a gente cego. Que leva, muitas vezes, as pessoas, os adultos me falavam, os meus amigos mesmo, que até viviam no crime, diziam assim, para com isso, não é pra isso. Para. É cadeia, cadeira de roda ou morte. E a gente, né, desde que os únicos seres viventes que entendem que nós nascemos para morrer somos nós. Sim. E hoje eu disse, meu Deus, provei das três. Provei da cadeia, da cadeira de roda. E daqui uns anos, não sei quantos anos mais, vai chegar a morte. Sim. Por não obedecer. Poderia chegar só a morte. Porque a morte é certa para cada um de nós, né? Por isso que nós buscamos o reino, porque a morte nos leva para a sepultura do corpo físico, mas nos dá uma grande esperança. Um ponto bastante interessante, assim, ó, que é de suma importância a gente falar aqui para quem nos assiste. O pastor Peterson aqui, ó, é alguém que viveu na pele, né? Foi líder de gangue, né? Deu tiro em pessoas, deu facada em pessoas, tomou tiro, tomou facada, enfim. Sentiu na pele o que é viver isso, né, na realidade. E aqui, ó, isso serve como um conselho, como um alerta para quem está nos assistindo, principalmente para a juventude. O pastor falou o seguinte, ó, essa vida de guerra, essa vida de gangue, essa vida no crime, fazendo mal para as pessoas, né, seja de roubo, seja de assalto, seja de execução, né, enfim, independentemente do artigo, mas esta vida só tem esses caminhos, né? Ou tu vai parar no hospital, né, numa UTI, ou tu vai parar numa cadeira de roda, ou tu vai parar na cadeia, ou tu vai parar no cemitério, né? Então assim, ó, serve como um alerta para quem nos assiste, né? Coloque as duas mãos na consciência assistindo esse testemunho e entenda que isso não é vida. Isso não é vida para ninguém. Amém? E a gente vai aprendendo com a vida, né? E com as coisas que acontecem. Tá, aí o senhor começou no crime com 12 anos. Tá, e foi até? Aos 19. Até os 19. Até aos 19. 19 anos, dia 5 de maio. Já tava demais, né? Já tava demais. Sendo que a polícia sempre, quando me corria, eu ia pro cemitério, ia pra cá. E ficava nesse cemitério. E eu sempre dou esse testemunho, eu gosto de falar sobre o poder de Deus, sobre as maravilhas. E Deus, desde o ventre, tem promessa, e tem promessa mesmo. Amém. E até Deus me deu um dom, e esse dom aqui é um dom que eu me agarrei muito para me orar, né? Contra as obras satânicas, e elas são aniquiladas e arrebentadas mesmo. Glória a Deus. Mesmo, e eu sinto as armadilhas ser arrebentadas. E quando eu vim aqui pro cemitério, eu vim aqui e desmanchava a obra de macumbaria e de feitiçaria em nome de Jesus. Que benção. Fumando maconha, foragido, repreendendo obra de macumba e feitiçaria. Ah, sim. E eu pensava, o que é isso? Não tá certo. Mas sempre acreditando no nome de Jesus, e falava que o nome de Jesus tem poder, porque o meu pai era um bandista. Ah, sim. E no fundo de casa tinha uma terreira muito grande. Só que dentro da casa da minha mãe nunca teve santo. Nunca. A minha mãe e meu pai não permitiu. A terreira era dele. Sim. E tinha uma época, meu pai era idoso e pesado. Uma época do ano, 2, 3 épocas do ano, ele ia lá fazer as coisas dele lá e pegava. E ele das 7h30 da manhã, 5 horas da manhã, até as 7, 8 horas da tarde, da noite, pulando num pé só, suando, se machucando. E eu tinha um tio, irmão do meu pai. Olha só o poder do nome de Jesus. Eu tinha um tio, e quando tava demais, a mãe chamava o tio. E o tio era outro que era um bandista. Ah, sim. Aí ele chegava lá e conversava com, vai embora. Deixa o meu velho descansar. E não ia embora. Olha, se não for embora, eu vou chamar aquele homem. Eita. Eu vou chamar aquele homem. E não ia embora. Vai embora, eu não quero fazer, eu não quero chamar ele. Se eu chamar, tu vai, né? Sim. E não ia. E ele falava assim, então em nome de Jesus, vai embora. E ele, meu pai caía e sentava. Eita, glória. Só saía no nome de Jesus. Só ia embora no nome de Jesus. E eu era criança e assistia aquilo.
Tinha curiosidade. Curiosidade, eu olhava. E olha só que o inimigo é sujo. E o meu pai era idoso. Se fosse vivo hoje teria 107 anos, meu pai. Se fosse vivo. E eu sempre na cabeça, o inimigo me seguindo, quando meu pai morrer eu vou assumir tudo isso. Viu só? Olha só. Mas não era isso que Deus estava preparando para minha vida. Pastor, assim, ó, o que o senhor está falando é muito importante. O que acontece? O senhor tem uma noção de quantos nossos testemunhos são semelhantes, porque, para quem não sabe, aqui, nessa casa onde a gente está hoje, aqui, é a Casa de Pedra, que mais conhecida aqui na vila, é uma das mais antigas. O meu bisavô, ele foi conhecido como Cotinha. Ele era pai de santo. Aqui era um dos maiores terreiros de macumba da região. E aí do meu bisavô passou para minha avó, da minha avó passou para minha mãe, e vieram, todos eles eram pai de santos e mãe de santos. E eu lembro que eu tenho alguns flashes na cabeça, né, de trabalho sendo feito, mas eu lembro que aquele grupo de amigos da minha mãe diziam: quando tu partir, ele que vai assumir, ele que vai ser entendeu? Mas o que a gente tem que entender é que a última palavra sobre as nossas vidas não é o homem que vai determinar quem a gente vai ser ou quem, ou o que vai ser de nós. Como o senhor falou, a gente pode pensar, planejar, as pessoas podem falar, mas a última palavra é de Deus. Coisa linda de ver. É de Deus. E assim foi a minha vida, Felipe. Assim, de altos e baixos. Tá, e com que idade, o pessoal saber com que idade Jesus Cristo chegou até a sua vida e como? A primeira vez assim que o senhor ouviu falar foi como e através de quem? A palavra de Deus foi lançada, mesmo que tomou conta do meu coração. Hoje eu acho que é Alessandro Silveira, o alemão, e o Sandro Breia. Eles iam no presídio e levavam uma bola e uma camiseta. E sempre davam uma bola, davam uma camiseta para uma pessoa. E começava, eu me lembro que o alemão levava um violão e tocava. Ficava tocando uns louvor bem calmo, bem manso, bem calmo, bem manso. E o Sandro começou a falar sobre Jesus. Mas eu conheci o Sandro na rua sem Jesus. Sim. E eu olhei para aquele homem assim, ó. E Jesus tomou conta da vida dele. O Sandro bebia, fumava, andava na noite. Agora o Sandro vem aqui no presídio. Ele não era o pastor Sandro Breia, não era missionário. Ele era um homem que lançava a palavra, um jovem que lançava a palavra. E eu ficava admirado dentro do presídio. Que benção. Assim, feliz de saber que aquele homem tinha se transformado por Jesus. Através de testemunho. E eu olhando para ele assim, e eu dizendo: mas eu saí daqui e você disse Jesus. Olha só. Olha só que importante, irmãos. Olha só que importante. Através do testemunho do pastor Sandro, o pastor Peterson teve o seu coração tocado, através da grande obra que Deus fez na vida do pastor Sandro. Então é para vocês verem assim, o quão importante é nós entregarmos a nossa vida para Jesus e permitirmos que o Espírito Santo venha nos transformar. Porque através da transformação da gente, outras vidas são alcançadas. E quando eu fui preso, Felipe, praticamente 99% de dentro do sistema queria a minha cabeça. Sim. E eu caio dentro do sistema. Sim. E aprendi a orar. Aí. E pedi para Deus me livrar dos meus inimigos. Entendi. E quem me conheceu dentro do presídio sabe que eu nunca discuti com ninguém, nunca ninguém discutiu comigo. E eu vivi a minha vida dentro do presídio em paz com todo mundo. Que benção. Nunca fui brigão, nunca fui de discutir, nunca fui de contenda, nunca fui de entendeu assim, ó, eu era algo assim que eu orava quando eu vi que tinha alguém me perseguindo. Sim. Eu ia lá e orava, sem saber orar. Sim. E pedia para que Deus viesse me livrar e tirar aquela pessoa de perto de mim. E Deus tirava. E Deus tirava. E me carregava num colo dentro da penitenciária. Quando eu fechava meus olhos assim, ó, eu me sentia assim no colo de Jesus. Eita glória, que benção. Tão bom, tão bom. Sendo que, o que a gente passa dentro num sistema carcerário. Tá, mas só para eu entender. Jesus Cristo chegou até a sua vida depois do senhor ter sido preso.
depois. Tá, o senhor foi preso em novembro de 96. De 96. Eu tinha 2 anos. 96. Tá, em 96, em dezembro do ano de 1996, o senhor é preso. E pastor, assim, ó, só para o pessoal entender. O senhor foi preso e depois tomou os tiros? Claro, quando eu saí. Ah, daí o senhor sai, Eu saí e dia acontece a 27 tentativa. de outubro de... Você vai fazer 20 anos agora, né, Felipe? Ah, sim. Vai fazer 20 anos que eu levei o tiro agora, o dia 19 de dezembro. Ah, entendi. Então, dia 27 de outubro, há 20 anos atrás, eu saí. Há 20 anos atrás, o senhor estava saindo da penitenciária. O dia 27 Qual das penitenciárias? daqui da igreja. Aqui da Eles igreja. trouxeram pra cá pra me soltar. Pra lhe soltar. Ah, entendi. E eu com Deus no coração. Amém. Com Deus no coração. A hora que eu botei o pé na faixa, sem dinheiro, Sem nada. meu pai estava morto. Meu Jesus. E o que eu fui fazer? Fui direto na boca de tráfico arrumar uma oportunidade para trabalhar. Ah, não é fácil. Tá, mas só para o pessoal entender. O senhor foi preso pelo artigo 33. Eu fui preso por tentativa de homicídio, Por 121 tentado. 121 tentado. e homicídio. Eita. Então, assim, ó, até hoje... 121 tentado, 121 consumado É, e 33. é. Eita. Tá, e olha só pra te ver, Felipe. Se puxar o dia... Mas o senhor era embaçado, hein, Eu pastor? acho que é 7 ou... Eu sei que 11 meses depois que eu fui preso, eu fui a júri. Em Popular. 97, em júri Popular. popular. Até hoje não teve o júri maior dentro da cidade. Eita. O júri com mais tempo dentro da cidade, então começou às 8 horas da manhã e terminou às 6 horas da manhã do outro dia. O senhor sentou a cadeira com quanto a pena mínima? Eu sei que encheram 3 quadros negros, deu quase 300 anos de cadeia. Meu Deus. Um dos maiores... Ó, para os irmãos prestar atenção nisso daqui. Presta atenção. Ó, a gente está conversando aqui, meus irmãos, com um dos maiores, né, um dos maiores criminosos que já teve na cidade de Alegrete, né, que se converteu e hoje é testemunho do que Jesus fez na sua vida. Né? Ele foi condenado, meus irmãos, né, por 121 tentado, né, que é uma tentativa de homicídio, 121 consumado, que é homicídio, tá? E também o artigo 33, que é o tráfico de drogas. Tá bom? Ele sentou na cadeira, na frente do juiz para ser julgado, com mais ou menos ali cerca de 300 anos, tá bom, meus irmãos, de pena. E ele, segundo o que ele nos diz, foi um dos maiores, até hoje, um dos maiores júris populares da nossa cidade. Né? Um dos júris que durou mais tempo. Né? Começou que horas? Começou às 8 da manhã e terminou às 6 da manhã do outro dia. Meu Deus. Sendo que não tinha flagrante, não tinha nada na época. E o promotor, Deus usou o promotor para me estar livre hoje. Que benção. Ele pegou o Código Penal, não vou dizer o nome do promotor, pegou o Código Penal, apresentou, tinha 400 pessoas no Meu Deus, público, 400 pessoas, imagina, no no público ali no Caxiral. no Caxeral. Caxiral do Calçadão, né? E eu imagino as pessoas lá condenando. Tudo levantaram pra cima. Ai. A hora que ele levantou assim o Código Penal, ele bateu na minha cabeça com o Código Penal, aí levantou pra cima e deu um chute lá no meio da plateia. Se esse rapaz for absolvido, eu desrespeito o Código Penal. Eita. O juiz levantou e se encerrou ali. Ele disse, não, ele vai ser condenado somente por o que ele foi pego em flagrante pelo desrespeito do Código Penal. Viu só? Se eu pegasse todas as penas que era pra mim pegar, 300 anos. até hoje eu tava. Eles pegaram 3, 4, sabe 4 negros? Sei. Botaram um do lado do outro e foram apontando. Tal dia tal, e encheram um quadro. Eita. Mandaram vir outro, pegaram o outro quadro negro, por isso que era um quadro negro, e escreveram todo as acusações. Isso. Aí encheram o segundo e mandaram buscar outro na frente da plateia, Eita. outro quadro negro, e botaram todas as acusações. Bom. Aí se eu fosse condenado por todas as acusações, dava mais de 300 anos. Imagina. Ai, pastor. E eu assustado, eu disse, nunca mais eu saio da prisão. E não foi que Deus usou o promotor para chutar o Código Penal. Eita. A plateia levantou, Enloucou, deve ter a enloucado. plateia levantou, o jurado levantou e olharam para o juiz e disse, na hora encerrou, não, ele vai ser condenado somente porque ele foi pego em flagrante. É muito forte, vá. Deus
usou ele para mim hoje estar aqui. Aqui. Às vezes, irmãos, às vezes a gente não entende o porquê. A gente não entende o porquê das coisas acontecer. A gente pensa, por que fulano foi preso? Por que Deus permitiu? Porque... Mas mal sabiam, né, as pessoas que Deus estava permitindo tudo isso acontecer na vida do pastor, para que hoje ele estivesse aqui, né, tivesse passado por todos os lugares que já passou, para testemunhar, né, o que Jesus fez na sua vida, e que todo esse testemunho venha a ser para a honra e glória do nome do Senhor. É por isso que Jesus fala, né? Esta enfermidade não é para a morte, mas é para que através dela o nome de Jesus venha a ser glorificado, né? Esses acontecimentos não foi para envergonhar o pastor, não foi para que o pastor apodrecesse na cadeia e ficasse lá pro resto da vida, não, mas para que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado. Quem pensa, né? E para que a juventude, né, que está assistindo, né, isso, não venha passar por isso para hoje estar aqui dando testemunho. Exato, exato. Somente sente aqui para dizer, não, Jesus me libertou porque um dia eu estava escutando testemunho. Somente por nós teremos os testemunhos de Cristo, né, através de o que Cristo fez. Até ontem eu preguei uma palavra que quando Jesus corrigiu Pedro, que Pedro falou, não, eu vou até a morte. Era a oportunidade de Jesus fugir da cruz. É verdade. Porque Pedro olhou para Jesus uma noite antes e disse assim, não, Senhor, por ti eu dou até a minha vida. Jesus poderia dizer, bem, aqui que eu vou morrer no meu lugar. É verdade. Jesus, ele pega e diz assim, Pedro, antes que o galo for cantar essa noite, tu vai me negar por 3 vezes, homem. É verdade. É pra mim morrer na cruz, é pra mim, é necessário eu morrer pra ti ser salvo, não tu morrer por mim, Pedro. Forte. Jesus assim, o ministério é meu. É eu que tenho que morrer pelo Peterson. É verdade. Ele poderia cair fora. Rominho, põe no meu lugar. Exato. Jesus não pensou assim. Jesus disse, não, Pedro, calma, Pedro. Pastor, aí depois que o senhor sai da cadeia e vai pro tráfico novamente, tá? Aí o que acontece, quando que foi, pastor, assim, que o senhor decidiu de fato, se entregar para Jesus? Foi depois da tentativa? Como é que você conta pro pessoal? Deus, ele me avisou forte, ele rasga o céu. Eita. Apontou o dedo para mim, Deus, ele rasgou o céu, fez assim, apontou o dedo para mim, se tu não mudar de vida, eu vou destruir as tuas pernas como eu destruí Sodoma e Gomorra. Meu Deus, presta atenção nisso aqui, irmãos. E eu peguei, acordei no outro dia, como eu tive uma revelação na noite retrasada, que se der tempo eu vou falar. Não tem assunto. Falei para um amigo meu, Deus rasgou o céu, me apontou o dedo e destruiu, vai destruir minhas pernas de Sodoma e Gomorra. Tá. Eu saí, passei na esquina do Nacional, ali na esquina da loja do Grêmio e do Inter. Na General Sampaio. A única rampa de cadeirante que tinha na cidade, a primeira, foi ali. E eu parei a bicicleta e olhei assim pro meu amigo assim, vou processar o prefeito da cidade. E aí ele disse, por que, rapaz? Eu só tenho essa rampa na cidade. Ele, tá bem louco. Eu disse, não, Deus falou para eu botar numa cadeira de rodas se eu não mudar de vida. Meu Jesus. Na volta aconteceu um acidente comigo. Aí como é que foi? Fui alvejado por algo que aconteceu uns dias antes, né? E não gosto de falar muito disso, né? Porque essa parte aí, porque Deus me deu oportunidade de vida, né, Felipe? Sim, com certeza. Oportunidade de vida, né? Sim. E às vezes as pessoas perguntam assim, o rapaz foi preso? Eu não vi quem foi, Felipe. Não sabe quem foi. Como é que eu vou acusar? A gente não sabe quem foi. Não tem como eu acusar. Foi pelas costas? Sim. Aí as pessoas, mas se eu soubesse quem eu fui, se eu soubesse quem foi, que seja livre, assim Amém. como eu sou livre em Cristo Jesus. Glória a Deus. Assim como eu sou livre em Cristo Jesus. Sabe o que o senhor está fazendo, pastor? O senhor está expressando o que uma pessoa que verdadeiramente teve uma experiência com Jesus. Porque se fosse uma pessoa que não tivesse Jesus, talvez traria consigo até hoje uma mágoa, talvez, um rancor, talvez carregasse no seu coração. Mas o Senhor carrega esse perdão, o Senhor é liberto, o Senhor é curado de coração, porque o Senhor conheceu Jesus.
E tem outros testemunhos fortes, assim, ó, que uma hora eu vou ter que falar. Felipe, que daí as pessoas que sentam para conversar comigo, quem não me conhece, pastor Peterson, apedrejado. Mas quem senta para conversar comigo, vê Jesus em mim. Exato. Eles veem que existe Jesus na minha vida. Sim. Eu não sei imitador do fulano, cigano, para ter Jesus no meu coração. Eu sou o Peterson. Exatamente. Eu sou o Peterson, aquele que o Felipe conhece, que ele vai lá, o Felipe vai lá na casa do Peterson, o Peterson é o Peterson, é o mesmo. Aqueles Peterson que ele vê na rua é o mesmo. O que vem pregando é o mesmo. É o mesmo. Exato. Sendo que 15 dias em coma. O senhor ficou 15 dias em coma. 15 dias em coma. 45 dias no hospital. Meus irmãos, prestem atenção. O senhor ficou 15 dias em coma. 15 dias em coma. 15 dias em coma. Tomou 6 tiros. Tomei 3 tiros. 3 tiros. 3 tiros. 3 tiros. 3 tiros. Agora, dessa vez, né? Já tinha tomado vários outros tiros. Bom. E não... No total, na soma total, você tomou mais Acho que uns 10, eu acho. uns 10 tiros. Eita. Tomava de 2, 3 de vez em quando. Sim. Até Deus não tinha me dado no livramento antes, que eu tomei um aqui na nuca. Eita. Tomei na nuca aqui, um aqui. Bom. O rapaz me errou 10 tiros. Eu sempre converso com as pessoas sobre o livramento que Deus me deu. Eu já passei por situações, não uma. Eu tenho uns amigos lá, né? Até mandar um abraço para eles lá, o Márcio, a Miriam, a Dona Hilária que me ajuda, né? Pessoas que sempre estão junto comigo lá. Que teve momentos na minha vida, não foi uma vez nem 2 vezes, que eu levava de 50 a 60 tiros e não era atingido. E talvez no momento o senhor não entendi por quê. Como que foi? Olha, como foi livre? Eu achei que não pegava em mim. Exato, tem pessoas que talvez estão nos assistindo e pensam assim, não, porque, olha, não me acertou porque não tinha que acertar, porque eu não morri porque não tinha que morrer. Mas irmãos, mal sabem, né, vocês que não conhecem Jesus, que muitas das vezes, 99,9% das vezes, é livramento de Deus. É livramento. Por quê? Porque Deus tem promessa. Talvez o senhor nem imaginava, não, errou porque não era, entendeu? Mas o senhor não sabia que era a mão de Deus, era o anjo do Senhor, muitas das vezes livrando. Né? Então eu quero te dizer o seguinte, se entrega para Jesus enquanto há tempo. Talvez tu está assistindo, tomou tiro e não te acertaram, talvez tomou facada e não morreu, passou por uma UTI, talvez passou por um lugar, eu tive no UTI, tive 2 paradas cardíacas, né? devido ao uso excessivo de drogas. Eu não sabia o porquê que Deus não permitiu que eu morresse, mas hoje, depois que eu provei e conheci Jesus, eu entendi que é porque Jesus tinha um propósito. Então eu quero te dizer assim, ó, Jesus livra, guarda, então entrega o teu caminho enquanto há tempo. Em falar em parada cardíaca, não sei se vai dar tempo para chegar também, Felipe. Pode. Eu tive agora, um ano e pouco atrás, eu morri, né? Eu morri. Morri. Boa. Eu morri, Felipe. Eu morri. Mas não, vamos lá, vamos por parte, né? Vamos por parte. Eu morri. Não soube? Não. Eu morri. Que Deus me deu a oportunidade de eu voltar. O senhor vê, né? Não, vou chegar nessa parte, depois se der tempo pra chegar. Amém. Aí eu tava, Felipe, 15 dias no hospital, na UTI, 45 dias no hospital. Bom. E a enfermeira chegava assim, ó, lá nos 40 dias, Petros, se tu quer ir pra casa? Eu falava, não. Por que, Petros? Não vou embora só quando tu estiver andando. E ela se olhava assim. Bom. Ela se olhava. Isso quando o senhor tomou os tiros? Quando tomei o tiro. 45 dias do hospital, entraram 3 vezes dentro do hospital para tentar me matar. Bom. Os mesmos? Eu não chegava. Uma vez eu vi, ó, meia-noite eu vi um rapaz. Ele entra no quarto de touca. Sinto a presença de Deus e fala. A última vez. Eu sei que 3 vezes eles entravam. As 2 vezes eu não vi, as enfermeiras chegaram, eles me trocaram de quarto. A primeira vez me botaram um pano preto e me levaram lá para junto dos mortos, para não me acharem. Outro, trocaram de quarto. A terceira... Tá, só para eu entender, e para os irmãos entender o quão forte e impactante é esse. Eu sinto graça de Deus, irmãos. Presta atenção nisso daqui. Ó, o pastor ele foi alvejado, tomou 3 tiros, tá? Tomou 3 tiros, foi para UTI, né? Ficou 15 dias em coma,
tá? 45 dias no hospital em recuperação, tá? E invadiram, chegaram a invadir, irmãos, o hospital, tá? Para tentar consumar o fato, né? Executar o pastor. Na época que ele foi preciso as enfermeiras tirarem ele do quarto e levar para um local onde fica lá os cadáveres, né? É o lugar dos óbitos, né? Para que ele não viesse ser morto. Os irmãos entenderem. Daí na época que ele estava numa porta do hospital, ele saiu lá na outra, agora tá tudo com ordem lá, né? Sim. E a terceira vez, Deus falou comigo. Eu tô no quarto assim, e tô sozinho. A mãe tinha ido pra casa. E Deus falou comigo, disse assim, ó, vai entrar um homem branco aí, o nome dele é tal, 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 e ele vai entrar pra te matar. Eita. Meia-noite ele entra no quarto, com a touca. A hora que ele tira a touca assim, tu me conhece? Eu te conheço, tu é o fulano de tal. E ele, da onde que tu me conhece? Eu disse assim, eu te conheço. Da onde? Não, Deus me mostrou que tu ia vir me matar aqui, tu é o fulano e tu vem de tal cidade, assim, 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 assim. Sou eu mesmo. Eita. Puxou o dinheiro do bolso assim, tá aqui, ó. Tá aqui o dinheiro. Sabe que eu vou pegar esse dinheiro, pegar uma passagem, vou voltar pra minha cidade e eu não vou ter que fazer nada porque eu vi que tu é uma pessoa boa. Eita. Botou o dinheiro no bolso, saiu. Questão de 30 segundos, entraram as enfermeiras correndo dentro do meu quarto, assustada. E aquele homem estranho que saiu daqui. Não, só entrou aqui para conversar comigo um pouco. Bom. Deus deu livramento. É Deus, não adianta. Deus deu livramento. Quando Deus escolhe, irmãos, quando Deus separa... Eu não quis dizer o nome dele aqui também, desse Deus rapaz, não sei se ele é vivo, se ele é morto, ele já era bastante, já era faz 20 anos, né? Onde que fosse vivo hoje teria 60 e poucos anos, eu acho, acredito que sim. Né? E fui pra casa. Bom. Né? Fui pra casa da minha mãe. Tá, aí depois de 15 dias no UTI, 45 dias no hospital, o senhor sai. Sai. Aí... Coração cheio de raiva, de ódio, Bah. de rancor. Querendo vingança. Querendo vingança, já não me conhecia mais. Mas o senhor já saiu na cadeira de rodas? Tetraplégico, sem mexer nada. Hoje. Ei. Eu moro sozinho, Felipe. Sim. Assim, incrível dizer assim, como tu consegue? Eu consigo. Eu era tetraplégico, não mexia com nada. Só que foi Deus que fez. Sim. Aqui, foi Deus, foi depois de aceitar Jesus. Eita, glória. Tetraplégico, assim. Foi passando o tempo, passando uns dias, e os guris me visitar lá. E os inimigos cercando. Um dia parou na frente da minha casa, eu tava num solzinho com os guris conversando um traficante. Chegou, conversou comigo, puxou 50 reais no bolso, isso há 20 anos atrás. Me deu para me comprar fruta e me deu um número. Toma. Já deu alguma coisa, tu comunica. E foi embora. E ali os guri tem uma ideiazinha nele. E aí vamos trabalhar pro homem. Eu não, capaz, eu estou na casa. Não, nós trabalhamos pra ti só. Boa. Passou uns dias, deu comentário que os caras iam invadir lá em casa. Meu Jesus. E o que eu fiz? Voltei pro tráfico, tetraplégico. Boa. Voltei pro tráfico. E Deus rasgou o céu e apontou o dedo pra mim. Agora eu vou tocar na pessoa que tu mais ama. Meu Deus. Pra lá e pra cá, eu me envolvendo em tudo que é coisa errada. Não vou dizer pra onde que eu mandava. Prendi a minha mãe por minha causa. Minha mãe pegou 5 anos de cadeia. 5 anos de cadeia. E 8 meses. Ficou 3 anos e 5 meses preso por minha causa. Boa. Por causa do tráfico de droga. Meu Jesus. A senhora velha. Que idade sua mãe tinha? A mãe, na época, agora ela tem 70. Na época? Isso há 15 anos atrás. Há 16, 17 anos. Faz 20 anos que eu tô... Já fazia quase 2 anos que eu já estava... Ela tinha mais ou menos uns 50 e poucos. Por aí, mais ou menos. E foi presa. Foi presa. Ah, mas como que aconteceu? Eu pegava e embalava a droga, colocava em sacolas e mandava. Ah, sim. E um dia tava uma chuvarada, medonha, eu deitado, tapado, aí o teu amigo daí na frente. E eu, tá, me bota na cadeira então, mas me ajuda que eu vou lhe falar com ele. Não, deixa que eu levo. Pá. Ela entregou, sem saber de nada. Meu Deus. Eu mandava embalar fora, vinha e eu entregava. Claro, ela nem imaginava. Não. Pá, que judiaria. Aí baixou.
Foi preso. Chegou a polícia na hora? Não, passou uns 2, 3 dias. Os homens entraram e disseram, nós queremos hoje falar com a tua mãe. O que tu ouve com a minha mãe? Tu sabe bem. E a mãe só me deu uma olhadinha. Boa. Eu tenho que ir, Peterson. Eu fui pra onde? Não, eles estão falando uma coisa assim, assim, assim. Daqui não saiu nada, né? Pobrezinho. Meu Deus. Eu não, daqui não saiu nada. Foi presa por minha causa. Bah. E aí o que eu fiz? A minha irmã trabalhava de secretária do Conselho Tutelar. O meu irmão segurança. E eles não estavam em casa. Quando a minha irmã chegou, graças a Deus pela vida da minha irmã, aqui hoje ela é nossa irmã, nossa mãe, ela é cuidadora da minha mãe, chegou de tarde. 16 anos, secretário do Conselho Tutelar. Peterson, e a mãe? Eu tá ali. Peterson, quem revirou minhas roupas? Eu tive que contar. Ela sobe na cadeira. Aí eu subi na cadeira, ela abriu a porta, mexeu lá no meio da rua. Te vira. Meu Tu Deus. sujou o teu nome, agora tu sujou o nome da mãe. Misericórdia. E eu saí chorando. Vinha passando uma menina na rua, disse, onde é que tu vai, Peterson? Mas eu era tetraplégico, não tinha como empurrar, né? Sim. Eu disse, eu vou para uma igreja, se tu me levar para uma igreja. Vamos, Peterson. Eita. A primeira igreja que tu enxergar, eu vou esperar na porta, eu vou entrar e vou aceitar esse Jesus. Esse Jesus que eu conheço, que tu falou comigo lá dentro do presídio e me avisou de todas as coisas que me aconteceu. Meu Deus. E eu sei que ele me levou na frente da igreja, uma congregação da Cristo da Solução, aonde essa Cristo Solução foi fundada, foi criada nessa região da Vila Nova, através de nós que era... O senhor diz lá naquela do Pombal lá embaixo? Lá no Ole. Ah, sei. A 20 metros ali eu traficava da igreja. Ah, entendi. A 20 metros. Então, a 20 metros tinha um terreno que nós fazia culto. Nós fazia não. As pessoas iam pregar a palavra para nós. Sim. E nós ficávamos escutando. E ali foi formada a congregação da Cristo Solução. Que benção. Bem no corredorzinho que tem ali. Ali eles formaram através de levar a palavra para nós, bêbados, traficantes, pessoas, no fim o povinho, as famílias, as senhoras começaram a ir na igreja e eles arrumaram aquela casa para fazer culto, que até hoje é a igreja ali. Tá, só para os irmãos entenderem aqui. Quer dizer então que o senhor se voltou a Cristo, digamos assim, e decidiu se entregar ao chamado de Deus, foi quando a sua mãe foi presa e a sua irmã lhe abandonou. Aí o senhor decidiu, não, agora é o momento. Irmãos, olha só, presta atenção. Infelizmente, é triste de dizer, muitas das vezes, grande parte, 99,9% das vezes, em que a gente acaba se entregando, a gente deixa chegar nessa situação. Né? Eu vou dizer diante de Deus, não tenho por que mentir, né? Porque a gente não tem como mentir para Deus, Deus nos sonda, sabe o que a gente pensa, sabe o que a gente sente. Né? Assim, ó, até dos 9 aos 16, né? Eu sempre estive nos caminhos. Com 16 me desviei, fiquei 8 anos fora e na minha cabeça também eu nunca imaginava que eu ia para a igreja. Eu só entreguei minha vida para ele porque eu tive as 2 paradas cardíacas, eu fui parar numa UTI. Né? E o pastor ele teve que chegar nessa situação também para se entregar a esse Jesus. Né? E, infelizmente, a grande maioria, se tu for perguntar o testemunho, vão para Jesus por causa da dor. Né? Mas Deus, Ele está permitindo que tu venha até esse vídeo, que tu escute esse testemunho, que tu assista essa entrevista, para te entender o seguinte: Jesus ele pode mudar a tua história, Jesus pode curar, pode libertar, ele pode transformar o teu cativeiro, ele pode te usar com grande poder nesta terra, ele pode te levantar para uma grande obra nesta terra, e não precisa tu permitir que chegue nessa situação. Ele quer te usar hoje. Então, se tu ainda não entregou a tua vida para Jesus, toma uma posição hoje, aceita Jesus Cristo, entrega a tua vida para ele e se coloca para viver o propósito. É verdade. Tá, aí o senhor vai para a igreja, vai para a primeira congregação. Fiquei na porta. O Paulinho Bairros, conhece? Conheço o pregador. Paulinho Bairros. Quando eu vejo, chega um rapaz, a igreja está fechada, eu assim, não, enquanto não abrir a porta dessa igreja, eu não saio daqui. Aí o Paulinho chegou e abriu, ô rapaz, o que tá fazendo aí? E já me agarrou no colo. Me agarrou no colo, assim como Deus me carregava no colo do presídio. E me colocou lá dentro, era alta do chão a igreja. Ali é uma rampinha, né? Agora é rampa. Daí primeiro era uma escadinha. Aí me colocou dentro da igreja.
E aí eu comecei a ir nos cultos, e comecei a ir nos cultos, e comecei a buscar Deus, e comecei a buscar Deus, e comecei a me fortalecer. E eu já tinha feito uma casa no beco, só que eu não tinha ido pro beco. A 5 metros do lugar onde eu traficava. O bequinho é aquele do lado da igreja ali. Não, o outro que sobe um pouquinho assim. Ah, tá, sim. A 5 metros ali, da onde eu vendia droga, da casa, eu fiz outra casa. Já tinha feito, só que eu não tinha ainda morado naquela casa porque eu não tinha condição de morar sozinho. Mas, por essa situação, eu fui para essa casa. Mas fui com Deus. Já estava com Deus. Já estando buscando a Deus, já estando implorando a Deus. Só que naquele lugar eu não ia conseguir. E aí eu oro a Deus. Eu peço a Deus. Deus, aqui eu não vou aguentar. Se o Senhor tem algo na minha vida, me tira daqui. No outro dia de manhã, Matheus Fagundes, filho do seu Laurindo Fagundes, que é da Assembleia de Deus, Laurindo Fagundes, que tem programa no rádio, acho que é Gazeta, encosta uma Brasília. Eita, glória. Uma Brasília velha caindo aos pedaços, até a porta tinha que agarrar. Vai encher. Encostou. Eu vim orar contigo, Matheus Fagundes, e a Fernanda era a mulher dele. Vim orar contigo, orou comigo assim, a hora que ele foi embora assim, ó, não quer morar comigo? Viu só? Eu assim, quando? Agora? Eu assim, pega minhas coisas, bota no teu carro e me leva. E ele enrolou minhas coisas, colocou dentro da Brasília e naquele mesmo momento eu fui. Ele disse, daqui pra frente eu não volto pra trás. Eu não volto pra trás. Aí eu fui morar na favela com Matheus. Ah, já na Zona Leste. Na Zona Leste, servindo a Deus, buscando a Deus, clamando a Deus. Da favela nós fomos pra São Pastor e eu morei num lugarzinho menor que assim. Eu do tamanho daqui, me lembro isso aqui. Uma pecinha. E cabia a minha cama, a minha geladeira e o meu fogão. Ah, sim. A cama, geladeira, fogão. Sim. Só que era emprestado, não era meu. Se fosse meu, eu tava bem feliz. Mas eu disse assim, ó, daqui eu não saio, eu não vou sair desse lugar, eu não volto pra trás, eu não volto pra trás. E um dia o Matheus Peterson, eu e a Fernandinha vamos pra Santa Catarina. Não sei se tu vai ficar por aqui ou tu vai voltar pra Vila Nova. Não, vou ficar, Matheus. Vai mesmo? Vou ficar. Então passa pra Casa Grande da frente. Lá. Eita, glória. Não, eu disse, não vou passar, vou ficar aqui até arrumar uma casa boa pra mim. Não, mas ali, rapaz, eu comprei aquela casa, aí tu segue pagando, a casa é tua. Eu disse, não, Matheus, eu acho que Deus tem algo melhor pra mim, eu não sei aonde. Baixei pro lado do São Pastor, baixei. Olhei 2 terrenos vazios com um mato dessa altura, a valeta de 2 metros de profundidade na frente. Eita. E o senhor me olhou. Ô, rapaz, quem tu procura? Uma casa ou um terreno? Pega esses 2 terrenos pra ti. Eu sério, pega esses 2 terrenos pra ti. Mas eu não tinha condições de fazer uma casa. E tinha deixado essa minha casa na Vila Nova. Sim. Daí o Maninho é aqui da Inês, o Maninho. O Robson, o nome dele é Robson. Tava morando na minha casa na Vila Nova lá. Ah, vou deixar o Robson morar lá, tá? Com a família dele, né? Não vou incomodar o cara. Não tem. Se o cara não tem pra pagar um aluguel, eu vou deixar ele lá. Um dia de manhã eu tô orando e pedi a Deus, Deus, me dá uma condição pra fazer uma casinha lá embaixo lá. O Robson batendo na minha porta. Olhei ele. Eu entra, Robson. O que houve, rapaz? Vim aqui te trazer um dinheiro da casa. Me vende aquela casa lá, rapaz. Eu, tá, Robson, vai me dar uns R$1.000 pela casa, vai dar pra comprar tijolo, né? Eu, tá, quanto me dá pela casa? Eu dou 1.500, 2.500 agora. Bom. Eu, sério? Isso na época era... O tijolo era R$200, eu me lembro, né? Bom, o tijolo, abastecimento, eu acho que era até 16 ou 17. E com aquele dinheiro eu comecei a minha casa lá depois. Tá, aí o senhor constrói a casa e já mora lá. E desde aquela época mora lá, até hoje? Até hoje. Quanto tempo faz que o senhor mora lá? Desde 2009. 2009 para 25, dá 24, não? 14 anos. 14 anos. É o tempo da igreja. Tá, não, 16 anos. 16 anos. A igreja tem 14 anos. Tá, só para eu entender. Aí o senhor comprou a casa e morou lá, ficou lá até hoje, fazem 16 anos. O senhor vai para São Pastor e continua congregando aonde? Na Cristolução, né? Lá em São Pastor. 5 anos. Mudou de congregação só. Da Vila Nova fui para São Pastor. Tá, aí antes do senhor
antes de Deus colocar no seu coração o seu ministério, o senhor foi consagrado na Cristo. Aí, como que aconteceu o chamado pastoral? Olha, eu saí da Cristo, eu não era nem obreiro. Eu não pregava, né? Não, eu tinha uma oportunidade para pregar. Sim. Tinha oportunidade para pregar. Mas foi tão lindo que Deus fez na minha vida, porque a primeira vez que eu peguei um microfone foi na rádio. Sim. Nunca tive oportunidade nem nada, e o Matheus me levou tinha programas, da construção, era 3 horas da tarde de sábado, e me levou para me testemunhar, e eu testemunhei o que Deus fez na minha vida, e foi 17 minutos, parece que foi que eu falei. E ali começou o meu ministério, e foi passando o tempo, quando chegou 5 anos e pouco, eu tive um sonho, uma revelação de Deus, que eu vou numa estrada caminhando, e me dou de cara com um paredão, grande, branco, muito alto, e lá tinha umas letras, tudo separadas as letras. Separadas. Eu disse, se eu fosse escrever alguma coisa lá, eu ia escrever que eu sou a voz que clama no deserto. Eita, agora que o João Batista disse, né? A Bíblia diz, meus irmãos, que muita gente perguntava para João Batista, tu és o Messias? Tu és o Filho de Deus? Quem és tu? Aí ele dizia, não sou o Messias, não sou o Filho de Deus. Tá, mas então quem és tu? Para que a gente venha dizer para aqueles que nos perguntam. Ele vai dizer assim, diga que eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Aí foi pro culto de noite. E quando eu vi, veio uma mulher marchando pro meu lado, e marchando, e eu olhei assim, vai vir pra mim, é alguma coisa. Cheio de Deus. Eita. E ela me botou o dedo bem na testa assim, e eu mando te dizer que tu é a voz que clama no deserto. Eita. E que eu te dei esta noite é para te cumprir. Eis que te levanto para fazer discípulos, que eu sou contigo, não temas e não me pergunta como vai ser o sustento. É forte. Tá, cheguei, fui para casa, pensando. Quando eu vi, o meu pastor chega lá em casa meio-dia, pastor saudoso Alceu. Sei. Pai do pastorado. Os meus pastores foram pastor Alceu. Quem me ganhou, meteu o pé no barro para me ganhar lá para Jesus mesmo, barro, assim, ó. Depois, quando eu me afirmei com o Cirlei Dias, ganhador de almas, Venado Cirlei Dias, que trabalhava na Sotrim, metia o pé no barro e ia atrás de mim todos os dias. Pastor, eu tive um sonho assim, e Deus me deu, eu vou abrir a igreja. Pastor, ora a Deus primeiro, não vai fazer as coisas erradas. Não. Aí não fui num culto 2 dias, não fui num culto 3 dias. E uma sexta-feira eu fiz uma oração lá em casa e foi umas pessoas orar comigo. Já foi um povo? Um pessoalzinho? Já foi. Que benção. Aí, pastor, como é que tá, pastor? Como é que tá, pastor? Eu... Ainda servi Santa Ceia 2 anos sem ser pastor. Aí eu juntei um povo lá e o pastor, e nunca foi consagrado a nada, pastor. E uma certa vez teve um evento na cidade, no Caíde, com um monte de pastores, tipo numa convenção. E eles me convidaram para ir porque tinha um presente que foi reconhecido a obra de Deus na minha vida. Que benção. E aquela noite eu fui consagrado pastor. Tá, foi em qual ministério? No Caíde. No Caíde. Tempo que era perto da Várzea ali. Eu acho que eu vi a foto, você me mostrou uma foto, um lugar bem grande, bastante gente sendo consagrada, né? Ali, foi benção, foi benção. Tá, aí acontece a sua consagração. Em qual ano? Olha, eu não me lembro quando. Mas faz mais ou menos que tempo? Uns 7, 8 anos atrás. Uns 7, 8 anos atrás, tá. Aí Não, faz mais, porque eu fiquei 2 anos servindo a Santa Ceia, faz uns 12 anos. Tá, deu uns 12 anos pra cá o senhor foi consagrado. Aí como que foi que aconteceu assim, que o senhor entendeu da parte dele assim, Deus quer que eu abra um ministério, tá, e o senhor vai começar essa obra. Como que foi que aconteceu? Tá. Aí nós temos uma oração lá, de tarde lá em casa. E justamente. Aí parou um carro. Não tava frio, mas o cara é lá onde faz o calor horrível, e tava um lugarzinho... Lá no Nordeste. Esse aqui era lá, por exemplo. Deve ser de casacão. De casacão. Não tava frio. Desceu com casacão, o Laurindo Fagundes e as filhas dele também, o seu Laurindo. Peterson, esse homem chegou lá em casa, lá, e eles queriam vir em TV aqui. Aí o pastor, não me lembro o nome do pastor, chegou e conversou comigo, vim orar contigo, e só para te não ficar em dúvida,
Deus me mostrou lá na minha cidade que tinha um homem, um cadeirante, que estava abrindo um ministério e estava com medo. Eita. Deus manda ele dizer que não é para te ficar com medo, que ele que vai dar o sustento para essa obra. E não me pergunta como é que vai vir o tijolo, como é que vai vir a areia, como é que vai vir a massa. Aí eu vou enviar. É forte. Parece que é Dimas até o nome do pastor. Se não me foge da minha memória. Se não me foge da minha memória, parece que é Dimas. Aí orou por mim ali, colocou a mão sobre mim ali, me fortaleceu espiritualmente. Foi derramado um bálsamo sobre a minha vida, assim como está sendo derramado aqui hoje, está me fortalecendo mesmo nesse evento aqui, assim, né, a oportunidade de estar com o irmão, né, de ver o irmão e estar aqui. É gratificante a gente ser honrado e poder falar que Deus é bom e o diabo não presta. Fui massacrado pelo diabo, mas hoje quem é massacrado, aleluia, por mim, pelo nome de Jesus, é o diabo. Então aleluia. A cabeça dele é achatada, massacrada pelo poder do nome de Jesus. Deus está podendo ministrar a palavra de salvação aos quebrantados de espírito. Anunciai o ano aceitável do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Nós devemos fazer isso. É forte. Não é, olha... Não é assim, ó, nós pegar e dizer assim, ó, hoje nós vamos lutar, amanhã nós vamos descansar. Não. Tu vai lutar. O que eu mais vejo, pastor, é algo muito importante. O senhor tocou agora um ponto bastante importante. Eu vou falar isso aqui. Eu vou falar porque é Deus que manda. Tem muita gente, eu vejo, eu creio que o senhor também, mas tem gente que prega por aí. Não, porque agora daqui pra frente só bênção, só vitória, só bênção. É mentira do diabo. A Bíblia diz, o próprio Jesus Cristo deixou escrito. Né? No mundo tereis aflições, mas se anima, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Né? Então assim, ó, vai ter aflição, mentira, quem falou que vai ser só vitória, só é mentira. Vai ter dias difíceis, vai ter momentos que, entendeu? Mas Jesus, ele nos dá a vitória. Amém? A vitória é nossa pelo nome de Jesus. Aí o Senhor criou o ministério. Aí, faz quanto tempo que o senhor tem no ministério? 14 anos, fez agora o dia 19 de maio. Então quer dizer que desde 2000 que o senhor se converteu? 2008. 2008. Desde 2008, irmãos, né? Então aí, ó, 17 anos faz que o pastor, ele saiu do crime, saiu do tráfico, né? Ele saiu do mundo, das trevas, saiu do charco de lodo, né? Que Jesus Cristo alcançou a vida dele. Deu um banho com a sua misericórdia, com o seu sangue, remiu os seus pecados, colocou os seus pés firmes, como em nome de Jesus a Bíblia diz, sobre uma rocha, e um novo cântico na sua boca hoje para a honra e glória do Senhor. Né? Isso aí é tudo testemunho para que o nome de Jesus seja glorificado. Pastor, eu quero dizer assim, ó, a gente glorifica a Deus, a gente exalta o nome do Senhor através da sua vida. Quer dizer que o Senhor é assim, ó, tem um testemunho que edifica só da gente ver a obra que o Senhor fez, da onde Deus lhe tirou, né? Então assim, ó, a gente agradece a Deus uma vez mais por o Senhor ter aceito o nosso convite. Eu gostaria que o Senhor desse uma dica, um conselho, se quiser deixar uma palavra, basear o seu conselho numa palavra, deixa Deus nos usar para essa nova geração que nos assiste, tá? Dê um conselho para que assim, ó, que eles venham entender, né, o quão importante é aceitar Jesus e se entregar. Mas antes disso, antes do conselho, uma última pergunta. De todo esse tempo de caminhada que o senhor tem, é uma pergunta muito importante que é necessário a gente fazer. Qual foi, assim, ó, o que mais lhe impactou, digamos assim, na presença de Deus? O que mais o senhor me impressionou, mais lhe impactou, assim, que o senhor viu? Algo tremendo, algo poderoso? O que aconteceu com a minha vida agora, há um ano e pouco atrás, que o dia 19 o 19 como persegue. Profético. 19, o meu neto nasceu dia 19 de dezembro. Eu levei o tiro dia 19 de dezembro. Eita! E o dia 19 de dezembro, não desse dezembro, de 2004, 2003, eu tive uma parada cardíaca às 3 horas da manhã. Na madrugada. E eu não morri. Dia 19 de dezembro de 2013 eu não morri. 10 horas da manhã, me levantei da cama, fiz meu chimarrão assim, ó, não sei como. E chegam uns amigos lá em casa, lá, eu preciso tomar, eu quero ir pro hospital. Me levaram pro hospital. Não morri.
Fui lá, fui medicado, tudo. Não, a Francine, minto, a Francine me liga e eu não conseguia pegar o telefone. E a Francine liga e eu só pego e aperto o telefone, a Francine Soares. É filha da missionária Rosa. Perdi assim, e ela, oi, como é que tá? Ela nunca tinha me ligado, é difícil me ligar. E eu, Francine, pede pra alguém me vir de carro que eu tô morrendo. E ela, o Irã já tá aí em 5 minutos, o missionário Irã. Irã, esposo da missionária Rosa. 5 minutos ele encosta o carro. Me levou pro hospital, fui lá medicado, tudo, ó, tava morrendo. Boa. Mas não morri. Fui medicado, fiquei em observação, dali eu vim pra casa. O dia 7 de janeiro de 2004, 3 horas da madrugada, a mesma coisa. Boa. Só que quando chegou de manhã me levaram pro hospital, eu chego no hospital morto. Eu sei que eu morri. Boa. A parada cardíaca que eu tive o dia 7 de janeiro de 2004, eu morri. Eu sei que eu morri. Eu morri porque o Dr. Sandro, ele gritava assim, não dorme, Peterson, não dorme, Peterson. E eu apaguei. Morri. Eu sei que eu morri. O senhor apagou e ficou? Morri, eu não sei o céu. Olha, eu não sei a base do tempo, eu não sei os horários, eu sei que eles me animaram com choque, eu não voltei. Eles fizeram tudo que é coisa e eu não voltei. Tipo, me faltou oxigênio no cérebro. Eles desistiram de mim. É forte. Desistiram de mim, eu não vi o céu, não vi o inferno, não vi nada. Eles desistiram de mim. Mas só sabe como que eu fui me acordando? Bem assim, Felipe. É forte. É forte. Assim, ó. Que proveito é o homem construir tantas coisas e não poder levar nada. Que proveito é essa voz. Que proveito é o homem construir tantas coisas e não poder levar nada. Que proveito. E você veio várias vezes essa palavra e eu fui assim, ó. E quando me passou a enfermeira, eu fui assim pra. E ela deu um grito e voltou com o doutor. Eita. E o doutor vem batendo a caneta na boca. Só Deus, hein? Peterson, nós tínhamos te perdido. Como tu voltou, homem? Meu Jesus, olha só. E eu... E ele... Calma, descansa. E eu... Fiz assim. É forte. E tava uma coisa pegando fogo nos meus pés e eu não conseguia pedir pra eles tirarem. Meu Deus. Dormi. Ali eu sei que eu dormi, aí eu já estava Sim. eu nem dormi. Sim. Dormi. Me acordei assim, olhei, passou outra enfermeira assim por mim, assim, ó. E eu disse, faz favor aqui, ó. Tira o cobertor dos meus pés que tá pegando fogo esse cobertor dos meus pés. E ela, Peterson, tu tá falando? Eu sim. Peterson, tu tinha morrido, tu voltou com o rosto torto, falando todo enrolado, o doutor achou que era um AVC, e agora tu tá falando normalmente, o teu rosto tá parelho. Bom. Só Deus mesmo, hein? Viu só? Eu, só Deus. Só Deus. Deus. Ficaram no nome e ela de Deus. assim, ó, o que aconteceu, Peterson? Eu disse assim, ó, não, só sei que eu morri e voltei. Tá brincando? Eu morri, eu voltei, Deus deixou eu voltar. Eu falei. Aí o doutor foi lá, outro dia de manhã, falou comigo. Peterson, o que aconteceu, hein? Nós tentamos te reanimar várias vezes, tu não voltou, eu desisti, eu saí um pouco da peça, quando eu vi, a enfermeira foi lá me buscar, disse que tu tinha voltado. Te cuida, homem. É forte. Te cuida. E desse ano eu passei em 10 dias, 10 dias em casa, 10 dias no hospital, 10 dias em casa, até me recuperar, 10 dias em casa, 10 dias no hospital. Sabe? Assim, tudo pra honra e glória de Deus, né? Hoje, e depois eu fiquei com medo de dormir, Felipe. Não sei se tu ficou assim. Não. Fiquei com medo de dormir. Quando eu fiz, não podia, parecia que eu ia dormir e não ia me acordar. Bom. Sabe, com medo assim, ó, porque às vezes vem as crises, né? Não sei se vocês já tiveram, e disseram assim, melhor morrer do que viver, rapaz. O que eu quero aqui nessa vida? Por que eu não morro, talvez? Aí, às vezes vem as tristezas, né? Vem as angústias, às vezes eu fico as faltas dos meus passos, mas como é ruim morrer. Não fale mais em morrer, não pense mais em morrer. Deus
quer dar vida e vida com abundância, pessoal. Não fale mais morrer. Problema nós vamos ter, dificuldade vamos ter, mas vamos aproveitar cada minuto dessa vida que Deus tem nos dado para glorificar a Deus, para abrir a boca, para falar sobre Deus. E Felipe, eu vou encerrar, mas eu quero te falar uma coisa, Felipe. Pode falar, pastor, fica à vontade. Eu quero ler uma palavra, se encontra no livro de Juízes, capítulo 11, e o versículo 4 em diante. Fala bem assim: e aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E aconteceu, pois que como os filhos de Amon pelejaram contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar a Jetifé na terra de Tob. E disseram a Jetifé: vem e se nos por cabeça, para que combatemos contra os filhos de Amon. Porém Jetifé disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborreces a mim e repelistes da casa do meu pai? Porque, pois agora vieste a mim quando estais em aperto. Essa palavra fala, Felipe, de Jetifé. Jetifé é um homem que foi expulso da casa dele. Quantas vezes nós somos expulsos, somos caluniados, defamados? E muitas vezes as pessoas precisam da nossa oração. Felipe. É verdade. E Jetifé foi expulso da casa dele porque ele era filho de uma mulher de má fama. E ele sai expulso, sai humilhado, mas ele volta honrado por Deus. Sim. Eu quero falar hoje, quero profetizar sobre a tua vida e a vida do Emanuel. Amém, Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. No lugar onde tu foi humilhado, tu vai ser honrado. Deus manda falar bem assim: no lugar onde tu foi humilhado, tu vai ser honrado. Glória a Deus. Aleluia, no lugar onde tu foi expulso, aleluia, tu vai voltar, aleluia, e vai voltar por permissão de Deus como cabeça. Glória. Assim manda dizer o Senhor, aleluia, ele me revela essa mensagem, aleluia. Jetifé cresceu junto com seus irmãos olharam e disseram assim: ó, esse aí não vai herdar junto com nós, esse não vai herdar, e correram ele de casa. Jetifé, ele foi e conviveu no meio de pessoas de má fama, passou trabalho, passou frio, passou dificuldade, mas ali ele se levantou como um guerreiro no meio daqueles homens. Glória a Deus. E os amonitas, eles vieram e cercaram Israel e começaram a massacrar Israel, mas lá junto com os homens de má fama, se levantou Jetifé, um homem forte, que usava bem a sua espada. E os anciões fizeram uma reunião e olharam para Israel e disseram assim: ó, os israelitas não têm coragem, não têm força, não têm ânimo, mas tem um israelita que está lá no meio dos homens de má fama e ele age bem com a espada, é um homem de corajoso e é forte. Mas ele foi expulso da nossa nação, ele não vai querer vir para cá. Meu Deus. Mas os anciões conversaram: vai lá e convida ele para ser o nosso chefe. Que quando ele voltar, ele vai ser o chefe. Disseram assim: Jetifé, nós viemos aqui fazer uma proposta para ti. Sabe lá naquele lugar onde tu foi humilhado? Nós queremos te levar para lá agora, mas como um homem exaltado por Deus. Tu foi expulso. Hoje tu vai ser chefe, hoje tu vai ser líder do nosso Meu Deus. Deus. Jetifé olha assim: ó, vocês querem me levar como cabeça, como chefe de Israel, como governante de Israel? Sim, para tu nos proteger dos amonitas. Glória a Deus. Então Deus te trouxe para essa cidade, para proteger essa cidade de oração, irmão. Amém. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. Falarem o que falarem. Não baixe a cabeça. E a espada e o escudo, Glória até na paz, permanece com ela em punho. Até na paz. No lugar onde tu for humilhado, o Senhor vai te exaltar. No lugar onde tu foi expulso, o Senhor vai te levar como cabeça. Assim manda te dizer Deus nesse momento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jetifé, aleluia, louvado seja. Recebe a unção e a força de Jetifé, irmão. Recebe a unção e a força de Jetifé. Glória a Deus. Amém. Agradeço a oportunidade. Aleluia. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos que estão assistindo aí viram, né, meus irmãos? O pastor Peterson aqui, para quem não sabe, ele tem o dom da profecia também, ele é profeta de Deus, né? Deus usa ele para entregar aquilo que ele quer, né?
que Deus entregou através desta palavra aí, né, através da vida do pastor Peterson, uma profecia aqui para o nosso amigo, nosso irmão, para quem não sabe aqui, ó, aqui ao entorno aqui, né, nos bastidores, meus irmãos do nosso estúdio aqui, o irmão Ezequiel, ele está conosco aqui, né, fazendo toda a logística hoje do áudio, das imagens, né, e hoje Deus usou o pastor para entregar uma profecia para o Ezequiel. Eu quero agradecer, aproveitar a oportunidade, já agradecer, pastor, muito obrigado, tá, pela sua disponibilidade, a sua humildade, seu coração, de ter aceito de forma humilde o nosso convite. Muito obrigado, amém? Em nome de Jesus, que Deus continue lhe abençoando. Quero agradecer ao Ezequiel, muito obrigado, irmãozão, que Deus nos deu, né, uma pessoa que Deus trouxe lá de Santa Catarina, Florianópolis, e está nos dando todo o apoio, o suporte necessário aí, né, e hoje ele ficou responsável pelas câmeras, pelo áudio, né. Muito obrigado, Ezequiel. Que Deus venha te honrar cada vez mais. O Ezequiel que canta, prega, uma bênção. Tá bem? Deus abençoe. Pastor, muito obrigado. Tá? Esse foi, meus irmãos, o testemunho do pastor Peterson. Essa foi a conversa. Espero que os irmãos tenham gostado. Pastor, muito obrigado. A gente continua lhe acompanhando. A gente continua admirando o seu ministério, aquilo que Deus tem feito na sua vida. Pode dizer para os irmãos aqui o endereço, os horários de culto, os dias da sua igreja. Para quem não sabe, o pastor, ele é o pastor presidente da igreja Voz que Clama no Deserto, né? Fica à vontade, pastor. Os dias, horários e... Os dias de culto na igreja é sexta-feira, 19h30, domingo às 19h30, bairro São Pastor, rua Joaquim Aurélio Pedroso, 585. Então você é meu convidado especial, vai estar na sexta-feira lá. E domingo às 19h30, bairro São Pastor, rua Joaquim Aurélio Pedroso, 585. Primeira rua da São Pastor, a última quadra. Amém? Você é meu convidado especial. Graças a Deus. O senhor tem rede social? Facebook? Peterson Paz. Facebook Peterson Paz, vai estar passando aí na tela aí o Facebook dele. Quem quiser ir lá, meus irmãos, segue, adiciona para acompanhar o que Deus tem feito através da vida do pastor. Amém, meus irmãos? Curta a nossa página, tá bom? Felipe Cash no Facebook. Um abraço para minha família lá em Tramandaí também, lá para minha mãe, para minha filha Embé. Deus abençoe a todos e todos que me ajudam, pessoal. Deus abençoe o pessoal lá da São Pastor, né? Os obreiros do pastor, as ovelhinhas do pastor lá, todo o pessoal da igreja do pastor, o pessoal, a família dele lá em Tramandaí, Deus abençoe. Siga, meus irmãos, a nossa página aí no Facebook Felipe Cast, Instagram também vai estar aparecendo aí, nosso canal no YouTube. Se inscreve se não é inscrito, deixa um like no vídeo, comenta o que achou desse vídeo. Muito obrigado pela tua audiência, tá bom, meus irmãos? E até a próxima entrevista, até a próxima conversa. Em nome de Jesus, muito obrigado, que Deus te abençoe. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe.